Vocês vão ver que eu coloquei como título da aula neoplasias císticas pancreáticas e embaixo IPMN, abordagem e tratamento, tá? Por que isso? Porque dentre as neoplasias císticas pancreáticas, além de o IPMN ser o mais frequente, ele é o que mais tem detalhezinhos e coisas que faz a diferença e que a gente tem guidelines mais, digamos, um pouquinho mais complexos do que os outros. Então, é por isso que eu acho que vale a pena a gente entrar mais aprofundado nesse assunto, tá? De qualquer forma, a ideia no início, então, é fazer um apanhado geral de todas não, mas das neoplasias císticas pancreáticas mais frequentes, e daí a gente partir diretamente para o IPMN, tá? Só falta eu conseguir passar. Aí. Tá, então, qual que é o problema, tá, das neoplasias císticas pancreáticas? São lesões císticas, né, então, para o bom entendedor, é uma lesão que aparece ou na ultrassom ou na tomografia de conteúdo líquido, necessariamente, por definição, uma lesão cística é uma lesão que tenha conteúdo líquido, tá? Que está sendo cada vez mais frequentemente encontrada em exames de imagem, porque os exames de imagem estão melhorando ao longo dos anos, então está se deparando mais frequentemente com lesões que antes a gente não tinha nem noção que existiam, tá? Então, o que é importante a gente definir quando a gente se depara com uma lesão cística no pâncreas? Se já é um tumor, e se não é um tumor ainda, se tem potencial de malignização, porque aí você vai indicar cirurgia para evitar que a pessoa desenvolva o tumor, tá? Além disso, se estiver causando sintomas, aí a gente considera a cirurgia também, tá? Mas qual que é o problema? Eu achei um saco essa foto, que colocou um tigre no lugar do pâncreas, tá? The tiger is in the gland. Por quê? Porque a cirurgia pancreática é uma cirurgia associada a um alto risco de morbidade e mortalidade, né, dependendo da posição do cisto, se é na cabeça ou na causa, mais ou menos risco, mas é delicado, daqui a pouco você indicar uma cirurgia para tratar uma doença que ainda não é maligna, para prevenir uma malignização e o paciente vir a falecer por conta disso, tá? Por isso, tanto raciocínio nisso, tá? Então, no momento que a gente se depara com uma neoplasia cística pancreática, o que a gente tem que levar em consideração para a gente concluir do que a gente está falando, tá? Primeiro, se é uma lesão unilocular ou multilocular, tá? Traduzindo, se é uma lesão única, digamos assim, grosseiramente falando, se é um saquinho só ou se tem vários, um do lado do outro, tá? Nós já vamos ver imagens para tentar traduzir isso de uma forma super básica, tá? Se é sintomático ou se não é sintomático, e aí nós estamos falando de dois tipos de sintomas, ou sintomas compressivos, diretamente, por exemplo, dificuldade para se alimentar, sensação de empachamento, às vezes cistos volumosos podem causar isso, por estarem ao lado do estômago, ou sintomas mais associados ao consumo da glândula mesmo, pancreatite ou diabetes mellitus de início recente, ou até mesmo obstrução do ducto biliar, causando aí uma icterícia, tá? O que mais que a gente se pergunta no momento que se depara com um cisto? Se existe um componente sólido, tá? Porque nós estamos aqui falando que a gente está avaliando uma lesão com conteúdo líquido, mas é importante a gente saber se é só líquido ou se tem algo de sólido na parede ou junto à parede do cisto, tá? E agora, mais recentemente, muito mais importante, seria se tem ou não tem comunicação com o ducto principal, porque isso define o tipo de cisto que a gente está falando, tá? Nós vamos entrar nisso agora, daqui a pouco. E por último, que nos ajuda, não define, mas nos ajuda. Amores, alguém abriu um áudio aí. Show. Obrigada. Idade e sexo do paciente, tá? Isso nos ajuda a raciocinar. Então, aqui eu apresento para vocês os mais frequentes, tá? Em primeiro lugar, o mais frequentemente encontrado é o IPMN, então, neoplasia papilar mucinosa intraductal, tá? O nome, neoplasia mucinosa papilar, não é muito favorável, porque, ao meu ver, sabe? Porque às vezes chegam pacientes, o paciente faz um exame de imagem por outra razão,
e vai lá ler o laudo da sua tomografia, da sua ressonância, e se depara com a palavra neoplasia do lado da palavra pâncreas. Isso assusta muito as pessoas. Então, é bem frequente a gente receber no consultório pacientes apavorados. Olha aqui, eu tenho uma neoplasia no pâncreas. E, de fato, é uma neoplasia pancreática, mas é uma neoplasia benigna, né? E isso confunde muito as pessoas. Então, mais um motivo para vocês terem, assim, bem claro quando se indicar cirurgia no IPMN, porque está cada vez mais frequente isso no consultório. E por que está cada vez mais frequente isso no consultório? Pelo fato de terem melhorado os exames de imagem, a gente conseguiu diferenciar o IPMN do segundo item ali da neoplasia cística mucinosa, que antigamente se chamava de cisto mucinoso. Qual que é a diferença entre os dois? Os dois produzem mucina. Os dois únicos tipos de cistos no pâncreas que produzem mucina são esses dois. A diferença entre eles é que o IPMN tem necessariamente uma comunicação com o ducto principal, ou ele acontece no ducto principal, que é o ducto de Wirsung. Então, ou ele é uma dilatação do ducto de Wirsung, ou ele é um cisto que se comunica necessariamente com o ducto cístico. Então, quando a gente vê no exame de imagem dizendo tem comunicação com o ducto principal ou não há comunicação com o ducto principal, o radiologista simplesmente está nos comunicando entre os dois qual que ele acha que é, tá? Por isso tão importante a comunicação. Em terceiro lugar, em nível de frequência, é o cisto, a neoplasia cística serosa, que é o chamado cisto seroso, tá? E depois disso, bem menos frequente, a neoplasia neuroendócrina cística e a neoplasia sólido-cística pseudopapilar, que é o tumor de Franz, que ele é a mais frequente nas provas de vocês aí do que na vida real, mas que existe. E a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas para depois aí a gente entrar no IPMN. Então, a ordem da apresentação da aula não vai seguir a ordem da frequência, porque eu vou deixar por último o mais frequente, tá? Então, eu botei aqui 90%. Essas 5 neoplasias císticas pancreáticas compreendem, então, 90% de todos os tumores císticos no pâncreas, tá? Esse quadrinho é meio poluído, tá? Eu tirei isso dessa revisão aqui de 2019. Bem bacana, gente. Vocês deixam no mudo. Senão eu acabo escutando muitas coisas e penso no que eu estou escutando, me desconcentro toda, tá? Vamos lá. É difícil a gente conversar com o computador direto, assim. Então, com relação a esse quadro, tá? Vamos devagar, vamos junto, tá? Aqui na primeira linha, então, os tipos de cisto para a gente comparar e eu vou chamar a atenção de coisas pontuais para vocês. Então, aqui a primeira coluna, tá? São os cistos serosos, neoplasia cística serosa, tá? Na segunda linha, a mucinosa, tá? Aí os próximos dois são o IPMN de ducto principal e ducto acessório, para depois ter o tumor de Franz, né? A neoplasia sólido-cística e, por último, os tumores neuroendócrinos, tá? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Aqui na primeira linha, tá? O que chama atenção é que o tumor de Franz acontece nos pacientes mais jovens, em geral na segunda, terceira década de vida, tá? Então, quando aparece um tumor sólido cístico, ou seja, além de um componente cístico, tem um componente sólido associado, em pacientes, geralmente mulheres jovens, a gente vai pensar fortemente em tumor de Franz, tá? nas provas de vocês, isso assim é escancarado, tá? Tem e além disso, tá, com relação à idade, tem uma brincadeira que o pessoal lá na França costumava fazer, eles diziam que o tumor seroso era o tumor da avó, porque geralmente acontece lá pela 7ª década de vida, varia um pouco com relação ao mucinoso, mais na 5ª do que na 7ª década de vida, então se dizia que o mucinoso era o tumor da mãe, e enquanto o tumor de Franz era o tumor da filha, tá? Para que isso? O truque mnemônico, para lembrar, então, que volta. Que o tumor seroso, então, acontece nos pacientes mais idosos, o mucinoso mais ou menos no meio, e o de Franz, pacientes mais jovens, tá? Segunda coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é com relação à distribuição, com relação ao sexo, tá? Principalmente no tumor mucinoso, tá? Vocês notam que aí está escrito que 90 a 95% dos casos é em mulheres, mas esse tumor, ele se desenvolve a partir de um epitélio estromal, de
Estroma ovariano, tá? Quem tem estroma ovariano são mulheres, então por isso que ele acontece mais frequentemente em mulheres. Ah, mas não tinha que ser 100%, então muito provavelmente é 100%. Mas o que acontece? Nas cortes mais antigas, a gente não tinha exame de imagem ainda muito bons para a gente ver se tinha comunicação com o ducto principal ou não. Então, o que acontece é que às vezes a gente se deparava com um IPMN mais antigamente e não sabia que era um IPMN e chamava de tumor mucinoso. E por isso que aqui, que a gente entende que aqui não é 100%, tá? Por essas cortes mais antigas, tá? Seguindo adiante, tá? Com relação às características de imagem, que é isso principalmente que vai fazer a gente definir, ou melhor, a gente direcionar o raciocínio para qual dos cistos que a gente está falando, tá? Então, se você enxerga no exame de imagem vários cistinhos juntos, um do lado do outro, parece assim, eles chamam de favo de mel, eventualmente pode até ter uma cicatriz central, isso é típico de tumor seroso, tá? Da neoplasia cística serosa. Super típico na prova, super típico na vida real, a gente assume que é uma neoplasia serosa e como tem um potencial de transformação maligna muito baixo, a gente não indica cirurgia nem mesmo acompanhamento. Então, essa paciente aqui, a partir do momento que tem essa imagem, a gente fica bem tranquilo, desde que a gente tenha essa imagem, tá? Pode aparecer um tumor cístico com cístico não, um tumor seroso com um cisto unilocular, pode ter, é bem mais raro, mas pode ter, e aí a gente entra na dificuldade de diagnosticar todos os casos, tá? Por quê? Porque geralmente quando a gente fala de tumores uniloculares, a gente pensa mais em tumores mucinosos. Unilocular quer dizer o quê? É um saquinho só e às vezes, quando é mais do que um, não é que nem o favo de mel que aparece no tumor seroso. No mucinoso, não. Quando é mais de um, geralmente aparece assim, um grandão e outros pequenininhos ao redor, assim. A gente vai ver uma imagem daqui a pouco para vocês entenderem isso, tá? Então, para diferenciar os dois, basicamente é isso, tá? Para diferenciar os mucinosos dos IPMNs, é a questão da comunicação com o ducto, tá? Então, vê esse quadradinho aqui, ó. Tem comunicação com o ducto principal, mesmo que seja unilocular, é um IPMN, tá? E aqui os dois últimos têm essa característica diferente aqui, que eles são sólidos císticos, tá? Então, aí se diferencia um pouco dos outros que são basicamente mais císticos. O que acontece no tumor de Franz é muito frequente que quando a gente diagnostica ele é maior, ele tem um volume, uma massa grande, assintomática, que foi lá e descobriu por um acaso, ou no máximo por sintomas compressivos. E é mais frequente a gente encontrar os cistos neuroendócrinos de pâncreas menorzinhos e geralmente com as características de serem hipervasculares, tá? Então, é isso que nos faz raciocinar e pensar que é um tumor neuroendócrino, tá? Vamos adiante. Então, conforme eu falei para vocês, eu vou mostrar um pouquinhozinho de cada um e depois a gente entra no IPMN. Para lembrar vocês, então, neoplasia cística serosa é o antigo cisto seroso, então é o favo de mel, né, cheio de pequenos cistos e no meio uma cicatriz central. Isso aqui é uma foto do professor Caril, tá, vocês veem, inclusive a posição, repara que isso aqui é a cabeça do pâncreas, né, isso é produto de duodenopancreatectomia cefálica, né, e a localização dele pode acontecer em qualquer parte do pâncreas, mas mais frequente na cabeça, tá? Quando que a gente opera esse tipo de cisto? A gente normalmente não opera, apenas a gente opera se estiver causando sintomas, para alívio sintomático, ou se a gente não conseguir excluir outras causas e a gente está em dúvida se não é um cisto mucinoso e acaba indicando cirurgia. Senão, não opera, nem acompanha, tá? Com relação, então, ao cisto mucinoso, olha aqui o esqueminha, tá? Aquilo que eu falei para vocês. Então, é um cistão bem grandão e tem uns pequenos cistinhos ao redor quando ele é multilocular, tá? E eu botei de propósito essa foto aqui. Vocês enxergam que isso aqui é a cauda do pâncreas? Vocês veem essa flechinha, né? Vem. Isso aqui é a cauda do pâncreas e tá aqui um cistão bem grande, unilocular, tá?
Botei de propósito para vocês memorizarem que acontece mais frequentemente na cauda, tá? Isso, então, em geral, são mulheres de meia idade. Aquela história do estroma ovariano, isso adora cair em prova de vocês, né? E que não tem comunicação com o ducto principal. E daí vocês poderiam me perguntar, tá, e aí, opera ou não opera? Porque eu já vi escrito que opera sempre, já vi escrito que pode ser acompanhado. Por que que acontece isso? Porque os guidelines divergem. Se vocês forem olhar para os guidelines americanos e europeus, existe uma divergência com relação à conduta no caso das neoplasias mucinosas, tá? Os europeus, eles são um pouco mais conservadores. O que quer dizer isso? Se é um cisto menor do que 4 centímetros e assintomático, e sem nada para pensar em malignidade, ou seja, sem nódulo mural, eles seguem. Eles optam por fazer o segmento do cisto, tá? Qual segmento? É o mesmo segmento que a gente faz para o IPMN de ducto secundário, que lá no fim da aula a gente vai ver, tá? Mas as escolas americanas, elas indicam operar sempre, tá? Então, independente do tamanho, você tem um cisto mucinoso, eles já são mais agressivos e já operam. Então, fica difícil dizer para vocês o que vocês têm que responder nas provas de vocês, mas o que a gente faz aqui, e que eu acho que é o que cai na prova de vocês, é que a gente observa quando ele é menor de 4 centímetros. Por quê? Porque a cirurgia do pâncreas justamente não é assim tão simples, tá? E o que a gente sabe é que quanto maior o tamanho, maior é a chance de malignização. Então, por isso que a gente opta por observar os cistos menores de 4 centímetros, tá? Ah, olha só, aqui coloquei a foto do cisto aberto, ele é interessante, olha por dentro, ele é mais feinho do que o outro, né? E o conteúdo todo, tá vendo aqui em volta do... Não sei se vocês enxergam bem, mas em volta do cisto, a toalhinha aqui, o paninho da mesa sujo com mucina, que é um mais viscoso, assim, mais espesso, tá? Aqui eu trouxe uma foto bem legal, que eu achei pelo menos bem legal, né? De um tumor de France que o Dr. Khalil operou muitos anos atrás, tá? E primeira coisa que eu queria chamar a atenção é isso, ó. Tá vendo que tem um componente sólido e um componente cístico? Por isso que ele tem esse nome, neoplasia sólido-cística pseudopapilar, tá? E outra coisa que eu queria falar para vocês com essa foto é que esse tumor, geralmente, ele tem um comportamento benigno, tá? São as guriazinhas novas que vêm, a gente opera, elas ficam bem pro resto da vida, mas não podemos deixar de segui-las, tá? Porque pode dar metástase. Pode, 10 anos depois, dar uma metástase hepática, que foi o caso dessa paciente aí, e tá aí a metástase hepática dela, a gente ressecou, e ela ficou bem, tá? É mais ou menos, dependendo da literatura, de 12 a 15% de chance de você ter desenvolvimento de metástase à distância ao longo do segmento desse paciente, por isso que se acompanha. Com relação às neoplasias císticas neuroendócrinas, eu não tenho nenhuma foto, né, então fica aquela slide sem graça, né, só para lembrar vocês, então, que é mais ou menos na quinta, sexta década, não tem preferência por sexo, também é sólido cístico, mas menorzinhos, tá, e geralmente essa característica, hipervascular, isso nos fala mais a favor de ser neoplasia cística neuroendócrina. Não é sempre que ele é hipervascular, mas quando fala que é hipervascular, a gente pensa nisso, tá? E nos menores de 2 centímetros, a gente, tá, hoje em dia se acompanha, a gente não opera, assim, sempre todos os tumores neuroendócrinos císticos, a gente pode acompanhar e os pacientes vão muito bem. A gente sabe que os tumores císticos neuroendócrinos têm menor potencial maligno do que os sólidos. Tá, gente? Então, agora sim, vamos falar, então, finalmente do IPMN, então, é a neoplasia intraductal papillary mucinous neoplasm, né? Então, pela milionésima vez, eu vou repetir, estou batendo nessa tecla porque é importante, tem comunicação com o ducto principal, tá? E aí, vamos começar pela classificação. Surgiu aí? Surgiu, tá. Então, me acompanha, tá? O IPMN, ele pode ser de ducto principal. O que quer dizer isso? Olha a fotinho aqui, ó, essa primeira foto. O ducto principal, o ducto de Wirsum, está dilatado, ele está dilatado. O normal do ducto de Wirsum, ele medir até meio centímetro, 5 milímetros, tá? Acima disso, a gente considera que ele está dilatado, tá? Então, quando é só o ducto de Wirsum dilatado, a gente chama isso de IPMN de ducto principal.
nos artigos vocês encontram MD, significa Main Duct, tá? Olha a fotinho aqui do lado, tu vê que é só ele que tá dilatadinho aqui na pontinha da flecha, tá? Todo o pâncreas dilatado. Então, ele pode ser um IPMN de ducto principal difuso, ou seja, todo o pâncreas dilatado, ou segmentar, que nem esse aqui, que é só um pedacinho, na segunda figura, e que dá para ver bem aqui na fotinho da tomografia, que é só uma parte dele que está dilatada, tá? O que mais? Também pode acontecer o IPMN, que a gente chama de ducto secundário, tá? Então, são os ductozinhos acessórios ali, que digamos assim, desembocam no vírsum, né? E tem comunicação com o vírsum, que são chamados de ducto secundário. Então, tu vê como se fosse um cachinho de uva, eles descrevem nos artigos, com um fiozinho que comunica com o ducto principal. E por último, pode ser uma mistura dos dois, então daí pode ter a dilatação do principal e pode ter os cachinhos de uva ali do lado. Não é raro de você ter mais do que um tumor cístico quando se fala de IPMN. Os outros tumores císticos, em geral, eles são um só no pâncreas todo. O IPMN já pode ser mais, já pode se apresentar com vários, tá? E isso não é raro. O que eu vou fazer para tratar? Agora nós vamos entrar no guideline e vocês vão ver a sequência direitinho dos passos para a gente raciocinar aqui sobre qual ducto que a gente está falando, como é que a gente vai se posicionar. Mas eu já adianto para vocês, tá, que é muito pior ter um IPMN de ducto principal, tá? Por quê? Porque a chance de transformação maligna é muito maior. E hoje em dia, as escolas, elas estão vendo, a gente está vendo que é muito pior do que a gente pensava. Então, cada vez mais a gente está sendo mais agressivo com relação ao IPMN de ducto principal e cada vez mais a gente está sendo menos agressivo com relação aos IPMNs de ductos acessórios, de ducto secundário, tá? Então, como é que faz a investigação? Só para vocês entenderem um pouquinho da história, como é que foi acontecendo, né? A gente se deu conta da existência dos IPMNs, é uma coisa mais recente, assim, se tu for ver, pela definição da OMS, em 2010 foi definido o IPMN, a diferença entre neoplasia produtora de mucina, existindo como IPMN e tumores mucinosos, tumores císticos mucinosos, tá? E aí, o que aconteceu? O pessoal se reuniu numa cidade lá do Japão, acho que é Japão, né, Sendai, em 2006, e foi elaborado, então, um consenso em 2006 para como agir, como tratar esses pacientes. Em 2012, esse consenso foi revisado, e em 2017, novamente revisado. Mais adiante, eu vou mostrar para vocês até dados do porquê dessas revisões, tá? Mas esse consenso, ele não está pronto ainda. A gente vai ter que aprender mais sobre os IPMNs para que a gente tenha um consenso, um guideline mais fiel ao que está acontecendo com o paciente, tá? Para indicar cirurgia com mais segurança. Mas, atualmente, hoje é o que a gente tem, é o guideline esse de 2017, isso que nós vamos ver agora, tá? Então, o que eles dizem nesse guideline? E é baseado nesse guideline, né, pessoal, que nós vamos fazer essa aula. Eu até depois, no final da aula, posso disponibilizar para vocês os dois principais artigos dessa aula, que é essa revisão de Fukuoka aí de 2017 e aquele do Nature, tá? Que é de 2019, bem recente, bem bacana, tá? Então, o que faz? Tá lá, encontrou um paciente que tem um cisto no pâncreas menor do que 0,5 centímetro, bem pequenininho, você não precisa continuar investigando esse cisto com esse tamanho. O que não quer dizer tchau para o paciente. Você vai seguir ele daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, vai repetir o exame de imagem e ver se esse cisto não cresceu. Mas nesse momento aqui não há necessidade de mais exames de imagem, tá? A partir do momento que o cisto atingiu 0,5 centímetro, tá? Aí sim é preciso investigar e entender do que a gente está falando melhor. Vocês podem encontrar escrito por aí esse dado como 1 centímetro, tá? Por quê? Porque o Fukuoka de 2012 era 1 centímetro. Para 2017 se passou para 0,5, tá? Por isso que eu trouxe essa sequência aqui de data para vocês verem se dá conta da data da fonte que vocês estão estudando, tá? Então, a partir de 0,5 centímetro, está indicado fazer
ou uma tomografia com protocolo para pâncreas, então, que é aquela tomografia com cortes finos e com os cortes da fase arterial feitos mais ou menos uns 40, 50 segundos depois da injeção do contraste, ou uma ressonância magnética com gadolínio ou com colangiopancreato ressonância, tá? Para quê? Para a gente ver se tem comunicação ou não com o ducto principal. E aí, de posse desses exames de imagem, a gente vai avaliando o exame, dividir o paciente em 3 grupos. Ou ele tem estigmas de alto risco, ou ele tem características preocupantes, ou ele não tem nada disso, tá? Então, a gente não está no primeiro grupo. A primeira é nessa ordem que a gente tem que fazer, tá? Não está no primeiro grupo, vamos olhar se ele está no segundo grupo. Não está no segundo grupo, então, ótimo, não tem característica, não tem nada para me preocupar, tá? Então, quais são esses estigmas e essas características? Vamos ver agora, tá? O que é, então, estigmas de alto risco? É o paciente que tem icterícia na apresentação do cisto, tá? Ou ele tem um nódulo mural com um realce na parede do nódulo e ele tem mais do que 5 milímetros, tá? Ou ele tem o ducto principal mais dilatado do que 1 centímetro, maior do que 10 milímetros, tá? Eu não gosto de decoreba, né? Então pensa, por que isso, tá? Por que eu tenho que me preocupar tanto, que é estigmas de alto risco quando tem essas características? Porque aí significa que tem uma coisa bem, digamos, sólida na cabeça do pâncreas. Para gerar icterícia, tem que ter um componente sólido ou, digamos assim, não é um cistozinho macio e inócuo, inocente que está ali na cabeça do pâncreas. E tem alguma coisa que está tendo força suficiente para impedir o fluxo biliar, né? Então, por isso causa sintomas, tá? Ou que tem uma massa o nódulo mural significa um componente sólido na bordinha ali, não chega a ser uma neoplasia sólido-cística, mas é no contorno dele, né, que ele tem um nódulozinho com realce, o que significa que tem componente sólido e que pode já ter se transformado em neoplasia, tá? Assim como a dilatação do ducto principal. O ducto principal, como eu falei para vocês, é o pior de todos, digamos assim, IPMNs, e ele está sempre quando tem dilatação do ducto principal, nós vamos estar no mínimo preocupados, tá? E agora eu vou mostrar para vocês quais são as características preocupantes, tá? Pancreatite, tá? Então, assim, não é assim, o paciente teve sintomas, é estigma de alto risco. Não, porque se teve pancreatite, você vai considerar uma característica preocupante, não necessariamente um estigma de alto risco. Por que isso? Por que uma pessoa que tem um cisto vai fazer uma pancreatite, tá? Porque quando tem um cisto mucinoso e ele secreta mucina, a mucina ela é viscosa, pode formar aquilo que a gente chama de plug de mucina, é como se fosse um charutinho de mucina duro que daqui a pouco sai, mas aumentou a pressão de todo o sistema pancreático e fez com isso causar uma pancreatite, tá? O que nos fala a favor de ser um cisto produtor de mucina, tá? Se for um cisto grande, ou seja, maior ou igual que 3 centímetros, também é considerado uma característica preocupante, tá? Se tiver, então, espessamento ou realce na parede do cisto, tá? Independente aí do tamanho, daqui a pouco também aparece o nódulo mural. O ducto principal, se ele tiver de 5 a 9 milímetros, porque a partir de 10 ele já é estigma de alto risco, tá? Tá aí o nódulo mural, então, menor do que 5 milímetros, essa que é a diferença entre o estigma de alto ou risco ou característica preocupante. Se houver uma mudança abrupta no calibre do ducto principal, ou seja, ele estava dilatado, daqui a pouco afinou, mas na parte onde ele estava dilatado para trás, ele vai ter uma atrofia pancreática, isso significa que tem alguma coisa ali causando uma compressão maior e que a gente tem uma característica preocupante, tá? Se o paciente tem linfonodos aumentados, também, óbvio, por motivos óbvios, né, pode ser tumor, tá? E a mesma coisa com relação ao CA19.9. Esses 3 últimos, tá? A presença da linfadenopatia, o aumento do CA19.9 ou um crescimento
maior do que meio, 5 milímetros nos últimos 2 anos, essas 3 características entraram agora na última revisão, antes não estavam, tá? Então, isso foi agregado aqui nesse consenso de 2017, tá? Eu achei que essa última foi muito bem-vinda, porque até então a gente sabia, a gente estava vigiando o cisto, todo ano vigiando o cisto, e daqui a pouco cresceu, mas cresceu 0,2, agora me preocupa ou não me preocupa, tá? Então, agora, com essa revisão do Fukuoka, a gente usa como parâmetro, então, 5 milímetros em 2 anos, tá? E, por fim, se não tem nenhum desses, né, é redundante a gente dizer sem características preocupantes e menor do que 3 centímetros, porque é uma característica preocupante ser maior do que 3 centímetros, certo? Mas eu coloquei aqui porque eu fiz questão para lembrar vocês que é o ponto de corte, tá? Então, o que que faz, né? Dividir o meu paciente nesses 3 grupos, grosseiramente falando, o que que faz? Se tem estigma de... Não, a flecha está lá embaixo. Se não tem nenhuma característica preocupante, não vou fazer nada, tá ok? Eu vou só acompanhar, tá? Se tem estigma de alto risco, vai para cirurgia, tá? O problema é aqui no meio, tá? Então, esses pacientes aí, das características preocupantes, é que merecem seguir uma investigação. Como é que eu vou seguir a investigação? É sugerido fazer uma ecoendoscopia. A gente sabe que muitas vezes a gente não tem disponível esse exame, né, em alguns convênios. Então, por isso que é tão importante esses casos desses pacientes serem discutidos nessas reuniões multidisciplinares, porque a gente acaba individualizando cada caso para poder chegar num balanço entre não ser muito agressivo e estar operando gente que não precisa ser operada, e não comer mosca, né? E deixar daqui a pouco passar um tumor. Então, o objetivo todo é esse, é conseguir o balanço entre essas duas coisas, tá? Eu vou mostrar para vocês, esse é o consenso, tá? Original aqui, tá? E diz exatamente aquilo que a gente viu na tela anterior, mas aqui de uma outra forma. Então, a primeira pergunta que a gente faz, tem estigma de alto risco? Ou malignidade já presente? O que é isso? Então, icterícia, nódulo mural maior do que 5 milímetros ou dilatação maior do que 10 milímetros? Tem cirurgia. É isso que a gente falou, tá? E eu tô repetindo tudo de novo de propósito. É para martelar mesmo, tá? Não tem essas questões, esses estigmas de alto risco? Bom, então a gente vai para as características preocupantes, que agora sim eu não vou repetir tudo de novo, tá? Mas clinicamente, então, é pancreatite, e o resto, todas as informações a gente tira do exame de imagem. Por isso que é tão importante ter um exame de imagem com uma qualidade adequada, porque você vai definir a conduta baseado nisso, tá? Então, se não tem características preocupantes, vai para o não aqui, tem mais uma flecha para baixo que depois ele fala no segmento e de quanto em quanto tempo você segue de acordo com o tamanho do cisto, tá? Mas então, se tem, aí nós vamos para a ecoendoscopia. E o que é que nós vamos esperar dessa ecoendoscopia, tá? Para que serve, tá? Então, ele é um exame que proporciona, é considerado que é um exame que se proporciona uma imagem de muita qualidade, tá? Quando bem feito, porque ele é examinador dependente, tá? Depende de quem tá ali na hora. Não é, por exemplo, nenhuma tomografia que você leva para onde quiser e discute ela quantas vezes quiser. Não, esse é um exame que é o olho de quem está ali na hora vendo, né? E para que serve, então? Ele consegue, além dele conseguir definir se aquele nódulo que tem ali, como é que eu posso explicar? O que acontece? Eventualmente a tomografia vê um nódulo junto do cisto, mas não consegue me dizer se é um nódulo verdadeiro ou se é um plug de mucina, que simula como se fosse um nódulo, tá? Então, a ecoendoscopia, a próxima imagem vai nos ajudar. Ela ligando o Doppler, ela consegue te dizer se aquilo ali é vascularizado ou não, ou se não é só um plug de mucina que pode estar passando por ali só e simulou um nódulozinho e não tem nada demais, tá? Então, para isso ela serve, mas também serve para pegar uma amostra, tanto da lesão quanto do líquido por aspiração com agulha fina. É preciso ter um volume mínimo para conseguir aspirar. Se diz que a partir de até 0,5 ml tu já consegue ter
material suficiente para fazer os marcadores, a citologia e ter uma ideia do que se trata. Mas, às vezes, não é material suficiente, né? Principalmente para a citologia, porque quando a gente pensa num conteúdo líquido para fazer uma análise citológica, tu imagina um conteúdo líquido para fazer análise citológica, são poucas as células presentes, às vezes você não consegue fazer análise citológica por causa disso, tá? É por isso que existem os marcadores moleculares. Só que nenhum deles é mágico, né? Já vamos falar sobre isso. Aqui, essa imagem que eu queria mostrar, ó, é o nódulo, então, tu define se é um nódulo mural de verdade, porque tu olha com o Doppler desligado, tá ali o nódulo, mas liga o Doppler e tem fluxo, bom, é um nódulo bem definido, tá? Tu vai conseguir identificar o ducto principal e ver quais são as características do envolvimento do ducto principal, se tem envolvimento ou não, qual é a medida certa dele, tá? Se tem parede espessada, a questão da mucina intraductal, tá? E aí pega o material para citologia. A citologia, ela não vai dizer assim, olha, é um adenocarcinoma. Não, ela não diz isso, ela só vai dizer se tem células atípicas, se isso é suspeito de malignidade ou não, tá? Por isso que não é assim mágico, tá? Então, quando a gente vai fazer a análise desse líquido, a gente vai pedir alguns marcadores, por exemplo, o CEA e a amilase, tá? Para quê? Para a gente diferenciar se esse é um cisto seroso ou mucinoso, por exemplo, tá? Então, esse número aqui é um ponto de corte que todo mundo aceita, tá? CEA acima de 192 significa que tem mucina, mas isso aí saiu de um estudo que foi feito com poucos pacientes, agora não me lembro quantos, mas acho que foi tipo 200 pacientes, não foi muito, tá? E depois disso, houveram novos estudos mostrando que esse ponto de corte pode ser até menor, tá? Por uma questão de epitélio. Os cistos que produzem mucina, eles têm um epitélio cuboidal, que é capaz de produzir mucina, enquanto os cistos que não produzem mucina têm um epitélio mais não me lembro a palavra agora, não é cuboidal, é o epitelial, agora não me lembro, desculpem, mas assim, eles não têm a capacidade de produzir mucina, então a partir do momento que tem mucina presente, o número pode ser menor, tem alguns estudos falando que acima de 20 já pode ser considerado um cisto produtor de mucina, tá? Então, ele não vai dizer assim, é um IPMN, não, ele vai dizer que tem mucina naquele cisto, ponto, só isso, tá? Que mais? Amilase, se ela estiver elevada, tu sabe que não é um cisto seroso, provavelmente é um cisto que tem a comunicação com o epitélio produtor de amilase, né, com os ductos pancreáticos, tá? Então, a amilase serve para isso. Citologia, então, é bem difícil ela te dar diagnóstico, mas quando dá, é preditor de malignidade, tá? E está sendo feito a análise da mutação, de mutações de DNA, mutação KRAS e mutação GNAS, tá? A KRAS nos diz apenas que é um cisto produtor de mucina também, mas não define se é um cisto mucinoso ou se é um IPMN. O único marcador que se posiciona fortemente, assim, olha, é um IPMN, é esse GNAS, e que nem é feito de rotina. Isso aí é feito só em estudos, por enquanto, tá? Seguimos. Voltamos lá, então, para o nosso consenso, tá? Então, a gente tinha parado aqui, né? Então, assim, fizemos a ecoendoscopia agora no nosso paciente. Então, tem alguma dessas características que a gente conversou agora? Tem um nódulo mural definido? Ou tem características de envolvimento suspeitas do ducto principal? Ele tem maior do que 10 milímetros ou não? Ou citologia suspeita para malignidade? Se alguma dessas respostas aqui for sim, você vai considerar cirurgia se o paciente, né, for candidato, digamos assim, fisicamente for apropriado, né, tiver performance a fazer uma cirurgia. Se a resposta for não, aí a gente vai, ou não sei, né, que pode ser inconclusivo, a gente vai acompanhar esse paciente, tá? E aí vai acompanhar o paciente conforme o tamanho do cisto, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora, porque nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso ali no fim, sobre acompanhar ou não acompanhar e quanto tempo, tá? O que eu quero mostrar para vocês agora?
Essa questão dos consensos, tá? Eu acho que isso aqui é importante vocês terem muito em mente, tá? Esse aqui é um estudo que eles pegaram 983 pacientes com IPMNs, tá? E aí eles ressecaram aí 660 e depois de ressecados, eles foram analisar, bom, desses pacientes que a gente ressecou, dos que eram malignos e dos que não eram malignos, quais foram os critérios que conseguiriam prever se era maligno ou não era, tá? Então, se a gente for olhar os critérios de Fukuoka, esses que nós estamos vendo até agora, de 2017, nos pacientes que tinham Fukuoka negativos, ou seja, não estaria indicado fazer o procedimento cirúrgico, nesses pacientes, 11% deles tinham tumor, que é um monte, é bastante, né? E dos pacientes que tinham critérios positivos, esses que a gente indicou a cirurgia, somente 28% deles tinha doença maligna. Então, por que eu trouxe isso aqui para vocês? Para ter em mente que, assim, não é assim tão maravilhoso, né, esse guideline. Ele nos ajuda a nos guiar, a gente raciocinar junto com o paciente ou numa reunião multidisciplinar para a gente concluir, guiados por aqui, a nossa conduta. Mas, assim, não dá para, assim, ter certeza na postura com relação a isso, tá? E por curiosidade, eu trouxe para vocês dos pacientes que tinham Sendai negativos, que são aqueles de 2006, né? Então, pelos critérios de Sendai, não tinha tumor, desses 23% tinha tumor maligno. Melhorou, né? De 23% para 11%, melhorou, mas eu acho que falta ainda e a gente está tentando aprender mais sobre isso para poder melhorar essa nossa estatística. Com relação a outros métodos, tá? Por exemplo, PET-CT, tá? Para que serve o PET-CT nesse cenário? Ele não vai te dizer se aquele cisto que tu tá olhando vai algum dia na vida se transformar em maligno ou não. Ele não tem poder de bola de cristal, certo? Eu tô falando assim de uma forma tão absurda para vocês terem bem na cabeça que ele só serve para dizer se agora, no dia que fez o exame, ele tem câncer ou não. Tá? É para isso que serve o PET. Porque o que é o PET? O PET nada mais é, ele capta a atividade de glicose na célula. Então, uma célula que tem câncer, que tem atividade aumentada, ele vai captar mais. Se tiver inflamação também, mas esses cistos em geral eles não são inflamatórios, então não precisa desse diagnóstico diferencial. Mas a partir do momento que ele capta bastante, o que isso te diz? Que provavelmente já tem câncer, tá? E ele tem uma boa sensibilidade. Quando comparado com o Fukuoka, que é esse que a gente viu que não é tão maravilhoso assim, a sensibilidade e especificidade para detectar tumor agora, tá? O paciente tem câncer, é bem alta, especificidade de 95% e uma acessibilidade que não chega perto de 100, mas é muito melhor do que 60% do Fukuoka, né? Então, para que nós vamos usar esse exame? Não vai ser para todo paciente, porque a maioria dos pacientes que a gente indica a cirurgia é para prevenir o desenvolvimento do tumor, então não adianta fazer esse exame agora, tá? Então, para qual paciente que tu vai usar esse exame? É para aquele paciente que tu acha que tem chance de já ter tumor, mas que ele não tem uma performance, por exemplo, muito boa para cirurgia, que é uma senhorinha aí de, sei lá, 75 anos, não é tão velha assim, hoje em dia nem é considerado assim, tu vai operar ou não, tá precisando de ajuda na definição de cirurgia e já quer ter uma postura mais firme, vamos dizer assim, aí sim, teria espaço para usar o PET-CT. Você faz o PET-CT, olha, já tem tumor, a gente tem que operar, porque senão a doença vai estourar, tá? Então, aí, nesses casos, sim. Tá? O que mais? Ah, esse aqui eu trouxe para vocês, esse artigo, para mostrar, de novo, a importância que a gente está dando maior importância para os IPMNs de ducto principal, tá? Porque antigamente a gente achava que era só acima de 1 centímetro que era ruim, tá? E aí esse artigo aqui, que nem é tão novo assim, de 2015, ele fala que tem que se preocupar também com os IPMNs entre 5 e 9 milímetros, IPMNs de ducto principal entre 5 e 9 milímetros, porque ele mostra que a chance, a taxa de malignidade, né, que vai aumentando a taxa de malignidade conforme aumenta o diâmetro do ducto,
Olha que um ducto com 2 centímetros de diâmetro, a chance de ter tumor ali é altíssima, né? Mas não é baixo, né? Se tu for olhar aqui entre 5 e 9 milímetros, 59%, mais do que a metade dos pacientes já tem adenocarcinoma, então aí é porque isso nos chamou muita atenção. Então, por isso que a gente está sendo cada vez mais agressivo com esse tipo de IPMN, tá? Então, aí a gente concluiu que a gente tem que operar o nosso paciente, tá? E aí, agora nós, cirurgiões, temos que definir qual é a cirurgia, né? Então, como é que se faz isso, tá? Então, assim, se é um IPMN de ducto principal, dilatação do Wirsung, primeiro tu vai olhar se ele é focal, ou seja, se é só um pedacinho do pâncreas que está dilatado, ou se é o pâncreas todo, tá? Obviamente que se for só um pedacinho, digamos assim, a ressecção é mais facilmente delimitada, tá? Mas se ele for difuso, aí poderia estar indicado você fazer uma pancreatectomia total. Mas tem que ter muito cuidado, tá? Muito cuidados, tá? Primeiro, na avaliação pré-operatória, quando você se depara com um IPMN de ducto principal, em que o ducto principal está dilatado fora, digamos assim, no pâncreas, tá? O pâncreas inteiro tem o ducto principal dilatado, tem que excluir que esse paciente não tenha tido algum evento prévio que possa ter afinado o ducto pancreático na cabeça do pâncreas. Por exemplo, teve pancreatite prévia, porque aí pode ser que esse ducto esteja dilatado por uma fibrose local e que aumentou a pressão ali e dilatou todo o ducto, e você vai estar indicando uma cirurgia que é bem agressiva, principalmente no pós-operatório, tá? Opa, não era minha intenção apertar. Aí. Então, esse é um dos cuidados. E o outro cuidado é assim, é para qual paciente você vai indicar uma pancreatectomia total. Porque esse paciente vai ter um diabetes mellitus de difícil controle para o resto da sua vida. Então, se é um cara que mora ali na rua, é muito difícil dele conseguir controlar o seu diabetes, e quando tem diabetes, esse tipo de diabetes por pancreatectomia total, esses pacientes fazem muito frequentemente hipoglicemias também, porque por falta de glucagon também, não tem insulina, não tem glucagon, não tem nada, né? Então, esses pacientes também fazem hipoglicemia, e aí a criatura pode parar e morrer por uma hipoglicemia por falta do pâncreas, tá? Então, precisa ser uma pessoa orientada o suficiente para conseguir ter esse autocuidado. Por exemplo, a gente teve um paciente que a gente fez uma pancreatectomia total, paciente do Dr. Calil, e era um paciente que tinha um filho que ele cuidava, um filho de cuidados especiais e com diabetes. E aí o filho esse já tinha uns 20 e poucos anos, e foi esse senhor que cuidou desse filho a vida inteira. Então, quando a gente foi lá falar para ele, olha, vai ter diabetes e tal, isso vai ter que ter um cuidado especial e tal, ele, isso é barbado, né? Já estou acostumado, mas agora só vou eu entrar pro clube, porque já sei lidar com isso. Então, é muito importante ver para quem você está oferecendo essa cirurgia, tá? Porque tu tá trocando um potencial risco de desenvolver tumor por uma coisa que possa levar ao óbito mais rápido, né? Ou uma qualidade de vida muito ruim, tá? Vocês vão ver que eu coloquei aqui congelação transoperatória versus pancreatectomia total, porque tem alguns lugares que faz a pancreatectomia de um segmento, corpo caudal do pâncreas, nesse caso, e aí congela aquela bordinha do ducto e vai analisar durante a cirurgia e espera que o patologista diga nesse momento se é para continuar ou não, tá? E é baseado no quê? Que o patologista vai poder se posicionar. O que ele vai te dizer? Ele vai te dizer o grau de displasia, porque ele não vai conseguir, muito provavelmente esse paciente não tem tumor ali nesse momento, porque tu está fazendo cirurgia para prevenir o tumor. Então, o que ele vai ter? Ele vai encontrar displasia nesse ducto principal. Então, o que o patologista tem que te dizer? Se tem displasia de baixo grau ou de alto grau. Tinha uma época se a gente dividia entre displasia de baixo grau, borderline e alto grau. Mas agora a gente abandonou isso e agora está dividindo entre baixo grau e alto grau, para ser mais fácil. Mas mesmo assim, não é nada fácil. É muito difícil para o patologista conseguir dizer isso no transoperatório, tá? E então, é uma decisão difícil, até onde você vai nessa secção do pâncreas. Se vai, eu vou tirar, assim, 80% do pâncreas, eu vou deixar só a
cabeça, será que isso é válido? É difícil, essa é uma decisão difícil, né, gente? Então, por isso, assim, repito para vocês, é bem importante estar numa equipe multidisciplinar para se decidir esse tipo de coisa, tá? E quando for de ducto secundário, aí sim, tu vai definir se tu vai fazer uma ressecção local ou uma ressecção oncológica conforme a tua suspeição. Se tu pensa que é só um IPMN, que eu vou fazer a ressecção para prevenir o câncer, então eu vou fazer uma ressecção mais econômica possível, vou deixar pâncreas lá para o sujeito, vou tentar enuclear. E isso vale para qualquer tipo de cisto, os outros também. Se tu acha que ainda não teve transformação maligna, tu vai tentar ser o mais econômico possível, tá? Mesmo que isso signifique fazer uma enucleação, que foi o que a gente tentou fazer naquele caso, lembram? E corre o risco de ter lesão do ducto principal. E se tiver lesão, vai ter fístula, vai ser um pós-operatório ruim, bem complicado, num paciente que tem uma doença benigna, tá? Então, ressecções locais, às vezes, são, entre aspas, mais arriscadas do que uma ressecção local, que eu digo, uma enucleação, às vezes, é mais arriscado do que você fazer a pancreatectomia. Mas aqui, exatamente falando, eu tô falando sobre fazer uma pancreatectomia somente ou ampliar para fazer uma esplenectomia associada, porque eu já acho que tem tumor, tá? E como é que eu vou decidir isso? Baseado nos exames de imagem, no grau de suspeição de neoplasia, CA19.9, presença ou não de linfonodos aumentados, esse tipo de coisa, tá, gente? Certo, então indo adiante, tá? O segmento, por que que isso é uma questão tão delicada, tá, gente? Porque tu pensa, às vezes a gente encontra hoje em dia pacientes com IPMN lá de seus 25, 30 anos de idade, jovens, né? E que vai ter uma vida inteira pela frente para fazer exame de imagem, tá? Então existe, hoje em dia, duas vertentes, assim. Uma é fazer um intervalo curto no início, mais ou menos de 3 em 3, 6 em 6 meses para estabelecer a estabilidade do cisto. Por exemplo, eu não sei bem direito esse cisto, se a gente resseca ou não, tá ali no meio do caminho, quase 3 centímetros, ou entre 2 e 3 centímetros, tu tá em dúvida se vai indicar cirurgia ou não. Aí você agora deve dar um tilt, né? Vai entre 2 e 3 centímetros em dúvida se vai indicar cirurgia ou não. Por que isso? Porque a gente considera a cirurgia para os pacientes jovens quando precisa ter um acompanhamento muito prolongado. E aí, por exemplo, é um IPMN na cauda de 2,5 centímetros, num cara de 20 anos, tá certo considerar fazer uma pancreatectomia caudal ali nele por vídeo, por exemplo, que é uma coisa que não é tão agressiva, é uma cirurgia que não é tão mórbida, tá? Então, por isso é tão discutível, tá? E isso é uma escola. Se tu não opta por fazer cirurgia, tu vai seguir acompanhando ele o resto da vida, né? E só vai espaçar, mas não vai deixar de acompanhar, tá? E tem uma outra escola, que é aquela americana, né? Que eles sugerem parar o segmento após 5 anos. Segue durante 5 anos, depois para, senão tu vai falir o sistema de saúde, para tentar prevenir um câncer, sabe? Tem fundamento o raciocínio, mas depois que saiu esse artigo aqui, a gente não consegue mais fazer isso, tá? Por quê? Porque eles pegaram todos os pacientes que tinham ressecado, né, IPMN, então era o follow-up do IPMN, e aí avaliaram no período de 1 ano, 5 anos e 10 anos se desenvolveu um novo IPMN, ou se precisou completar a pancreatectomia que tinha sido parcial, ou se até mesmo desenvolveu câncer. E foi surpreendente o que eles acharam aqui. 38% dos pacientes apresentaram um câncer invasivo nos próximos 10 anos. E isso foi muito alarmante, assim, no sentido de que como que tu vai parar de seguir esse paciente? Vai, larga ele aí, daqui a 10 anos ele volta com metástases? Não dá, né? Então, por isso que se propõe seguir fazendo hoje. Hoje a gente segue fazendo acompanhamento, só que espaça ele, tá? Estamos terminando, tá, gente? Isso aqui, então, só voltando no assunto de todos os cistos, tá? Eu deixei aqui, digamos assim, um sumário desse artigo bem, bem antiguinho aqui, mas que a fotinho eu achei que ficou legal, para deixar bem claro para vocês, tá? Que quando a gente fala de neoplasias císticas serosas, que são aquelas que parecem um favo de mel, tá? Aquelas da avó, né? Aí a gente não vai operar.
Só vai operar caso esteja causando sintomas ou que tu não tem certeza que é isso, tá? Se for uma neoplasia mucinosa, que é aquela do tumor unilocular, é um cistão, tá? Que tem ali, que é o tumor da mãe, né, mais ou menos meia-idade, esse artigo fala cirurgia sim, porque esse artigo é americano, tá? Mas a gente sabe que na escola europeia, e nós aqui, pelo menos na Santa Casa, a gente usa o ponto de corte de 4 centímetros, tá? Acima de 4 centímetros opera, tá? E nos ductos principais talvez opera, talvez não opera, o risco de malignidade é maior quando é ducto principal, e nos sólidos císticos a gente acaba operando. E sim, é uma ressecção limitada, a gente não espera que esse paciente tenha metástase, mas lembra que tem uns 15% deles que vai um dia desenvolver metástase, então tem que acompanhar eles pro resto da vida. Tá? Esse seria, digamos assim, o resumo da aula. Isso aí. Certo, pessoal? Agora deixa eu descompartilhar e vocês me dizerem se alguém tem alguma dúvida. Me dizerem se vocês estão aí já tá bom, viu? Porque eu tô aqui, parece que eu tô falando... Olha aqui uma boa